Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Grãos de Mostarda e o tema dessa semana é oração e início de relacionamento. A gente vai começar abordando o tema com vocês, se a gente deve ou não orar para namorar uma pessoa e se existe realmente uma pessoa ideal e como a gente deve lidar com esse início de relacionamento. E a gente começa perguntando para o Caio. E aí, Caio? E aí, Milena, tudo bem? Tudo bem. Então, galera, eu acho que um cuidado importante que a gente deve ter é o seguinte. Muitas pessoas, às vezes, fazem aquele esquema de nossa, eu tô afim de você, eu também tô, vamos sentar e orar para ver se é da vontade de Deus. Isso pode ser um pouco complicado. Porque quando você senta para orar com a pessoa, para ver se essa é a vontade de Deus mesmo, e se Deus falar que não é para acontecer esse namoro, se você entender que não é da vontade dele, e se você perceber que essa sua paixão talvez seja, na verdade, uma carência em alguma área da sua vida que você queria sanar naquela pessoa, sabe? Depois você percebe que aquilo não era realmente o plano. Então, é bom a gente ter esse cuidado para a gente não orar para namorar, não sentar com a pessoa e ver se é a vontade de Deus, se a gente tem a opção de antes, a gente, assim que encontra alguém que a gente vê que é uma possibilidade, que a gente tem um sentimento especial, já começa a orar antes, já começa a ver se é a vontade de Deus, para aí depois você ir trocar uma ideia com a pessoa, aí depois você ver se é recíproco, se vai acontecer mesmo, se ela sente a mesma coisa, para não ter esse probleminha de, poxa, enfim, eu respondeu aqui, não era bem isso, então tchau, tchau, até a próxima, boa sorte aí. Sabe, é bom evitar esse tipo de problema, se você pode já solucionar antes, começar a sua comunhão com Deus lá atrás, antes de conversar com a pessoa, antes entender, pedir para Deus te direcionar, às vezes antes mesmo de você se apaixonar pela pessoa, como inclusive foi abordado no vídeo passado, você orar pedindo para Deus te mostrar quem pedindo orientação, às vezes depois de alguma frustração. Então é bom ter esse cuidado, não colocar os pés pelas mãos, sabe? Fazer a coisa desde o início certinho para a coisa crescer da forma certa e não ter que ficar podando depois os problemas que aparecem, se você já pode começar da forma certa. Até porque se a gente pedir também, por exemplo, eu estou apaixonada pelo Joãozinho, vem Joãozinho. Sempre o Joãozinho, de novo. Depois fala da Judite, o menino tá me tanteando. Eu estou apaixonada pelo Joãozinho, o Joãozinho está apaixonado por mim, a gente vai orar e pedir a Deus para saber se é da vontade de Deus. E vai que Deus responde não pra gente. Mas eu tô tão apaixonada pelo Joãozinho que pra mim é o Joãozinho, porque eu tô apaixonada por ele. Então eu vou desligar os meus ouvidos e não vou ouvir o que Deus está falando, porque com certeza o Papai do Céu deve ter se enganado e tal. E realmente, Joãozinho é Tô pra entendendo mim. errado, Exatamente. E vai entrar numa confusão horrível. Então, como o Caio falou, é melhor a gente pensar antes de começar tudo. E eu tenho vou abrir meu coração aqui pra vocês, obrigado. pra todo mundo que está aqui nos ouvindo nesse momento, que eu tinha medo de orar justamente porque eu tinha medo da resposta de Deus. Né? E muitas pessoas têm isso, né? Tem medo que Deus frustre os planos delas. Inclusive, meu grande amigo, isso é um sinal de que você já se ligou que tem alguma coisa errada. Porque se você tem medo da resposta de Deus, quer dizer que você sabe que você não está fazendo as coisas de acordo com a vontade dele. Significa que lá no fundo tu já está, Deus vai me dar um não. É igual quando a criança pequena pergunta, mãe, será que eu posso fazer? Se ela pergunta se pode, é porque ela sabe que não pode. Então você já sabe exatamente o que deve seguir ou não. E alguns personagens da Bíblia ensinam pra gente como a gente deve orar e entender a resposta de Deus. Então, cara, eu peguei alguns exemplos de personagens que eles estão lá na Bíblia para isso mesmo, para nos dar ensinamentos, para a gente ver como eles viveram, para a gente tentar aprender lições. Às vezes eles erram, às vezes eles acertam, mas o importante é a gente tirar lições da história deles. Eu peguei 2 exemplos, Abacuque e Gideão. Talvez não sejam os mais badalados, os mais famosos dos personagens, talvez alguns não conheçam aí a história deles exatamente, mas eu vou falar mais ou menos aqui. Gideão tinha sido escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, e aí ele ficou naquela, caraca Deus, mas eu sou um homem tão pequeno, eu não tenho importância e tal, quer saber? Eu quero ver se é isso mesmo, se eu estou entendendo certo, eu quero ver se Deus está falando isso mesmo ou se é a ideia da minha cabeça. E aí Gideão vai lá e coloca um pedaço de lã na grama. Ele fala, Deus, quando o orvalho cair, se for isso mesmo que o Senhor está falando, se eu estou entendendo certo, que molhe só a lã que eu coloquei e a grama fique seca. Aí beleza, no dia seguinte Gideão chegou lá, tava a lã molhada e a grama seca, o orvalho caiu só na lã. Aí o Gideão foi lá e falou, cara, só para ter certeza, Deus, me desculpa, eu sou
um pouco inseguro e tal, me desculpa, mas eu vou querer mais uma chance de entender se é isso mesmo, se eu não estou viajando. Eu vou colocar Alan aqui de novo, ele torceu Alan, secou Alan, vou colocar Alan aqui de novo. Quando o orvalho cair, se for isso mesmo que o senhor está falando, que fique então a grama molhada e a lã seca, só para eu ter certeza se é isso mesmo. E aí Deus soltou o orvalho e a lã ficou seca e a grama molhada. E cara, eu acredito que com essa história de Gideão dá pra gente aprender que é bom sempre a gente ter certeza, sabe? A gente não deixar de orar, a gente ficar permanentemente orando, permanentemente ouvindo a voz de Deus, pra gente não se enganar. Porque a nossa mente às vezes é enganosa, às vezes nós temos os desejos do nosso coração que nos enganam. Às vezes a gente acha que Deus está falando alguma coisa que é a resposta de Deus, mas na verdade é o seu coração falando mais alto. A gente tem que se desprender um pouco disso e deixar Deus falar mais alto do que o nosso coração. E o outro exemplo é o exemplo de Abacuque. Em um momento ele precisava, acho que está em Abacuque 1 e 2, se eu não me engano. Ele precisava de uma resposta de Deus e aí ele vai lá e se isola. Ele vai para a torre de vigia, orar, observar as coisas de cima para obter a resposta de Deus. E às vezes é isso que a gente precisa fazer mesmo, sabe? Às vezes a gente precisa ter aquele momento particular com Deus, se isolar de tudo que está atrapalhando, de tudo que está às vezes deixando o seu coração falar mais alto, como eu falei de Gideão, para a gente ouvir Deus falar mais alto do que todas as outras coisas. Agora que a gente já sabe como é que a gente deve atuar diante de Deus para iniciar um relacionamento, a gente agora vai aprender um pouquinho na prática como é que a gente tem que ver isso. Então, para você menino ou menino que está já com a menina ou o menino em mente, como é que eu olho para ver se a pessoa é realmente a pessoa ideal? E você tem que olhar, para mim a primeira coisa que você tem que ver são os defeitos da pessoa. Todo mundo tem defeito e se você acha que existe pessoa perfeita, não existe, queridinho. Judite não já existe. mostrou que... Joãozinho também não é perfeito. Decepção. E você também não é perfeito. Então, todo mundo tem defeitos e você precisa entender e enxergar os defeitos da pessoa, apesar de ser um pouco difícil no início de relacionamento, porque você está completamente apaixonado. E depois que você vê os defeitos dessa pessoa, você tem que ver se você consegue realmente conviver com eles. Porque se você é uma pessoa calma e você odeia gente estressada, não adianta. Você não vai conseguir viver com uma pessoa estressada do seu lado. Da mesma maneira, se você é uma pessoa super espiritual e o seu namorado ou a sua namorada é totalmente vida louca, tipo, não quer nada com nada, não adianta, não vai dar certo. Então você precisa ver esses defeitos e ver se você consegue conviver com eles. E uma outra coisa muito legal é fala com seus pais. Se os seus pais estão de acordo com isso. Porque aquele ditado que a gente sempre fala, tipo, a mãe tem aquele sexto sentido para a pessoa. Então, se os seus pais não gostam da menina que você está apaixonado, ou se seus pais não gostam do menino, vale a pena rever tudo isso. Eu não estou falando que isso é uma regra, pode ser que seus pais não gostem, mas você realmente acha que você vai casar com essa pessoa. Não é uma regra, mas é bom levar isso em consideração para que tudo dê certo no caminho. Tem um ditado que diz sobre isso, que se você quer fazer algo certo na vida, antes pergunte a 4 pessoas já com uma idade ok, né? Tipo, mais de 50 anos, porque elas com certeza já passaram por isso e têm boas experiências para te ajudar, né? Seja na vida profissional, amorosa, qualquer área. Então, acho que vale a pena a gente ter isso em mente, perguntar para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, ou algum amigo que você tem realmente confiança e que talvez conheça a menina ou o menino que você está interessado para poder te dar uma ajuda, né? Claro, sem esquecer de Deus. E é legal também porque você está naquele ciclo, tá? Você e o Joãozinho, ou o Gabriel e a Judite naquele ciclo. E aí você pergunta para alguém de fora, aquela pessoa vai ter uma visão externa, uma visão diferente daquela que você está tendo. Então isso pode melhorar muito, até mesmo se você realmente começar um relacionamento, é muito legal você ter pessoas de confiança para te ajudarem nisso. E outra coisa que eles brincam comigo, é uma frase que eu sempre digo, que o equilíbrio rege a nossa vida. Exatamente. E a gente, nesse momento, a gente acaba deixando o coração, né, nos levar pelo coração, né, pelo emocional. Mas a razão é muito importante. Então, eu acho que a gente tem que saber equilibrar essas duas frentes, a razão e a emoção, para a gente acertar, né, no relacionamento. Isso aí. Então, agora a gente já sabe como a gente deve procurar a pessoa ideal e vamos supor agora que vocês já acharam a pessoa ideal, o Gabriel com a Judite, perfeito, o Caio com a namorada dele e eu com o Joãozinho. E agora? Iniciamos o relacionamento, trocamos o status do Facebook. Como é que a gente lida com aquela isso? acelerada. Como é que a gente lida? Porque tem uma coisa muito importante, que a gente esquece que no relacionamento, lógico, são entre duas pessoas, mas tem muita coisa por trás. Tem a família de cada um, tem os amigos. Então a gente tem que sempre tratar com respeito, né? Cada um respeitar, entender o que o pai da menina quer falar, né? Isso aí pra rapaziada, né? Então tem que entender os limites. Se o pai dela quer que você fale,
né? Tipo, peça ela em namoro, então, né? Não custa nada ir lá na casa da menina, falar, ter toda aquela cerimônia, né? Não custa nada. Exatamente. E, tipo, se você, antes de namorar, você orou, pediu a Deus e Deus te respondeu, você fez tudo direitinho, não se esqueça de continuar nesse ritmo também no namoro. Porque muita gente esquece de fazer isso durante o namoro. Tipo, começa a namorar, valeu Deus, você me deu a bênção, conseguiu o Joãozinho aqui pra mim, acabou. Esqueceu. Ninguém fala mais com Deus, nem ora. Deus não é gênio da lâmpada. Exatamente. Não é porque ele atendeu o seu desejo de você namorar com aquela pessoa que você tem que esquecer dele completamente. Você tem que continuar pedindo orientação pra ele, porque, gente, é difícil a solteirice, é difícil. Mas namorar é difícil, tem as tentações. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas tem as tentações e o Papai do Céu precisa estar bem coladinho com vocês. E eu falo por mim também, a gente tem o hábito de só procurar Deus quando a situação aperta, né? Tipo, enquanto tá tudo bem, tudo maravilha, namoro perfeito, a gente nem lembra de Deus. Então, mas a gente tem que se ligar de estar sempre colocando o nosso relacionamento no centro da vontade do Senhor, até quando as coisas estão super bem. E uma dica de quem já namorou também é, se você iniciou um relacionamento e tal, você quer que dê certo, uma coisa muito importante é você aprender a abrir mão das coisas. Tipo, cara, se você não souber abrir mão pro seu namorado de algumas coisas e seu namorado não souber abrir mão de coisas por você, não adianta. Vocês vão brigar toda hora, nem que seja para escolher um filme no cinema, até para escolher um presente, até para escolher um lugar para vocês viajarem. Vocês sempre vão ter briguinhas porque um não consegue abrir mão pro outro. Entrando nessa questão que você tinha falado do defeito, né? Tipo, eu não gosto muito disso na Judite. Mas eu sei que o meu amor por ela é maior do que qualquer problema que talvez ela apareça no dia a dia, sabe? Não vai ser isso que vai terminar o meu relacionamento com ela. Eu vou deixando, porque eu sei que eu também não sou perfeito. Eu sei que eu tenho coisas também que ela deve reclamar beça contigo, né? Que vocês são amigos, né? Então, assim, tem coisas que eu sei que ela reclama de mim. Mas o amor dela é tão grande por mim que ela deixa isso em consideração e a gente continua muito bem. Perfeito. É, tudo mil maravilhas. E agora a gente vai falar sobre um outro ponto que, infelizmente, às vezes ataca alguns namoros, que é a comparação com relacionamentos anteriores. E às vezes acontece de, por exemplo, o Gabriel... Vai, conta essa experiência aí. Cara, você lembra da Vera? Tipo, eu terminei com a Vera, né? Tipo, não dava um relacionamento sério, agora eu tô com a Judite. E uma coisa errada que eu fazia, por favor, não façam isso, é ficar comparando. Tipo, eu falava pra Judite sobre a Vera. Sabe, falava, não, porque ela fazia essas coisas, não sei o quê. Ela era assim, ela era assado e você não é assim e tal. E a Judite acaba ficando insegura com isso, porque ela quer me agradar. Então, as coisas boas que eu falo da Vera pra ela, ela acaba querendo fazer igual. E ela deixa de ser ela mesma. Então, isso não é algo muito legal de se fazer no relacionamento. Deixa a pessoa ser quem ela é, sabe? Faça que o seu relacionamento seja o mais saudável possível. E às vezes também isso vai entrar num viés de ciúmes. Porque a menina, por exemplo, no caso da Judite, pô, eles se conheceram uma outra menina e a outra menina também tem uma característica da Vera. E aí a Judite vai ficar com ciúmes dessa menina, achando que o Gabriel vai se apaixonar por essa menina Novamente, também. E aí ciúmes aí não é muito desanda. legal. Aí já era. Não sejam, rapaziada, não sejam garotos, não façam Não isso. sejam jovens Não de sejam apenas. juvenis. Por favor. Por favor. E como a gente começou a série, o primeiro foi autoestima e amor próprio. Então agora você já está sabendo lidar com você mesmo, ok? Já está sabendo lidar com a sua solteirice, você já está levando isso da melhor maneira possível. Você também já sabe lidar com o amor não correspondido e agora você também já sabe lidar com o início de relacionamento. Aguarde os próximos vídeos que você vai saber até o final dessa série. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal Grão de Mostarda. A gente agradece a sua presença aqui e fiquem ligados na série. Não esqueçam de dar sugestão pra gente aqui. Um beijo e até semana que vem. Joinha no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar no Facebook, curtir nossa página, divulgar pros amigos. Sempre Hashtag importante. desculpa. Estaremos por aí. Beijo. Beijo, galera. Adeus.